Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Tudo bem? Vamos entrando aí para a gente começar a nossa live de hoje. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Boa tarde, Edésio. Tudo bem? Primeiro que apareceu aqui para mim, ó, Edésio, nosso aluno aqui da Faculdade Unicentral. Boa tarde, pessoal. Vou aguardar mais pessoas entrarem, né, para a gente conseguir chamar aqui a nossa convidada, né? Vamos ver se dá tudo certo aqui com a nossa live, né? Então, começando aqui agora, diretamente da Faculdade Unicentral, né? Estamos aqui para mais uma live, né? E o assunto da nossa live hoje é o papel da mulher no agronegócio frente à pandemia. Boa tarde, Meneghetti. Também nosso aluno aqui da Faculdade Unicentral e também vai ser o professor, né, vai ser nosso comunicador na live de amanhã, tá? Todos vocês. Boa tarde, professor Sente, nossa live, né? Temos aí, né, o pessoal agora aí entrando, vamos aguardar. Né? Já estou vendo que a nossa convidada já entrou aqui na live, né? Vamos aguardar ela aparecer aqui, né? Entrou pelo Instagram aqui das Agroligadas, né? Representando, né, o pessoal da Agroligadas, né? As meninas aí, as mulheres do agro, né? Vamos aguardar então aí, certo? Boa tarde para o pessoal que está entrando, né? Nossa live do agro. Oi, Oi, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Que bom, é um prazer para a gente aqui, né? Eu, professora Juliana, em nome da Faculdade Unicentral, dizer assim que nós estamos honrados com a sua presença aqui nessa live hoje, né? E é muito importante para a gente, né, ter a tua presença aqui, porque o tema que a gente vai discutir hoje também é um tema aí, né, bem interessante, né? E às vezes o pessoal acha que é um tema só para mulher, e na verdade é um tema que envolve mulheres, homens, todo mundo, né? Então, eu estou esperando mais pessoas entrarem, o pessoal está entrando aí agora, né? Então, assim, enquanto o pessoal entra, eu já vou falando um pouquinho aqui da faculdade para a Geni poder se apresentar para vocês, tá? Tá bom. Então, eu sou a professora Juliana, né? Eu sou professora do curso de Gestão do Agronegócio aqui da Faculdade Unicentral, sou coordenadora do curso, né? Já temos alguns alunos logados ali, muito legal, né? A participação do pessoal do agro aí, né? Na nossa live. E a Faculdade Unicentral, inclusive, já gostaria até de comentar, né? Depois eu vou falar novamente no final, mas que nós estamos com as inscrições abertas para o nosso vestibular, tá? Então, pessoal aí que está entrando na live, né? Você pode ou se inscrever para os nossos vestibulares, para o curso de Direito e para o curso de Agronegócio, e você pode também compartilhar com alguém que você conheça, né? Então, hoje, né, na live de hoje, no nosso assunto de hoje aqui, eu coloquei, né, como tema, né, quando a faculdade falou que ia fazer uma série de lives, e eu pensei, né, nessa live, eu falei, eu preciso conversar com a Geni, né? E nós pensamos num tema aqui muito interessante, né, que é, então, o papel da mulher no agronegócio frente à pandemia. Então, eu gostaria que a Geni primeiro se apresentasse para o pessoal, quem é a Geni, por que a Geni é tão importante para esse tema aqui, né, por que eu quis tanto que ela participasse, porque é uma honra para a gente ter a Geni aqui falando sobre esse tema, né. Então, vou passar agora a palavra para ela, porque eu vou ser meio que uma mediadora, né, aqui da nossa live. Eu quero que a Geni discorra sobre o tema, porque ela tem muito a falar para a gente, né. Com você, toda a palavra, Geni. Bom, Juliana, o prazer é todo meu. Toda vez que eu recebo um convite para representar, né, o papel das mulheres, o agronegócio e as mulheres no agro, eu fico muito contente e eu vejo como um reconhecimento do trabalho, né, que eu venho feito junto com as agroligadas, com essas inúmeras mulheres aí que acreditaram nesse propósito das agroligadas comigo. Então, eu fico imensamente feliz de representar, né, as mulheres do agro, o agronegócio de alguma forma. Eu sou a Geni Schenkel, moro em Campo Verde e fiquei mais contente ainda por ter recebido esse convite da Faculdade Unicentral aqui de Campo Verde, né? Porque aqui é
nosso berço, então fico muito feliz e reconheço esse valor da nossa cidade, né? Perante ao Estado e perante ao Brasil todo. Então, eu sou a Geni, sou esposa de produtor rural, e há 2 anos, mais ou menos, eu comecei a me envolver mais no agro, por causa do movimento Agroligadas, né? Há 2 anos, 3 anos, o Alexandre assumiu a presidência de uma associação, e aí a gente mudou para Cuiabá. A gente ficou nessa ponte Campo Verde-Cuiabá, né? Durante esses 3 anos que ele esteve na associação. E lá eu comecei a participar mais dessas associações, a conhecer mais as mulheres que estavam envolvidas dentro das associações, as técnicas, as esposas. Comecei a fazer muitas conexões que eu não tinha antes, né? Eu já conhecia muitas mulheres do agro, e assim, o agro, quem é dentro do agro sabe que os eventos do agro sempre são as mesmas pessoas, então eu sempre estive nesses eventos, né, com o Alexandre, com a família toda, e já conhecia muitas dessas mulheres, mas não tinha conexões, não tinha tido nenhum tipo de conexões que eu fiz dentro das agroligadas. E esse movimento começou lá em Cuiabá, depois que eu comecei com esse envolvimento, porque eu comecei a perceber que a dor, né, das mulheres lá também, das esposas, de todo mundo que estava envolvido, era a mesma minha, né? Eu comecei, eu acho que por começar, né, a morar lá em Cuiabá, por ter mais contato numa cidade grande, por me envolver mais na escola, que é muito diferente daqui de Campo Verde, as escolas, né? Pelo número de pessoas, pelo envolvimento dos pais, assim, é mais distante que aqui. Eu comecei a perceber, naquela época, em 2018, muito forte essa parte de fake news do agro, né? Falava-se muito sobre envenenamento no prato, sobre trabalho escravo, e aquilo foi me incomodando, porque eu sabia que aqui em Campo Verde, dentro da nossa propriedade, não era assim. Apesar de participar muito pouco, eu sabia que não era assim, né? Não só dentro da nossa propriedade, mas por todo mundo que estava envolvido lá atrás. Existia um trabalho muito grande, né? E muito bonito também. E aí despertou em mim o desejo de usar nós, mulheres, né, nós produtoras rurais, nós esposas, técnicas muito competentes e com muito conhecimento para tentar mudar essa comunicação, né? E eu percebi que nem a gente sabia, sabe? Aquela história, a gente sabia o básico, ou eu pesquisava lá na internet para meio que conversar com uma mãe de um aluno lá da escola, estava pesquisando na internet, às vezes perguntava para o Alexandre, e ele me respondia quando dava, né? A gente sabe como é corrida essa vida. E aí aquilo, eu falei, não, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa ter esses conteúdos, né? Nosso, o conteúdo é nosso. E aí a gente resolveu fazer, né? A partir de uma ideia, conversei com o Alexandre, conversei com algumas pessoas, resolveu fazer um encontro pequeno das esposas e das mulheres que estavam ali envolvidas no meio, com informações, com conteúdo, com informações bem reais do que era fake news, do que não era, um pouco sobre a política do agro, por que, né, existe essa política do agro, como que passa isso lá dentro, né, todo esse processo de MP, de PL, a gente entendeu um pouco como funcionava isso, e ficou muito embasado, sabe? Foi muito legal. Apesar de ter sido uma tarde, a gente saiu de lá, eu lembro que todas, e era um evento para 20 mulheres, e foram 40, que uma foi falando para outra, né? E aí todas, assim, me deram um feedback muito legal, que chegaram em casa e tinham conteúdo, que agora queria ver quem que ia falar mal do agro, porque já sabia, né, como é que funcionava. Então, realmente foi muito bom mesmo, né? A gente se sentiu verdadeiramente empoderadas, né, com conteúdo para falar e defender o nosso agro. Então, mais ou menos assim que começou essa história, né, esse meu envolvimento dentro do agro. Legal. Engraçado que eu até conheço o movimento, eu não sou daqui de Campo Verde, né? Eu vim para cá também por causa do agro, né? Eu sou formada em biologia, mas o meu mestrado e meu doutorado foi na agronomia, mas eu nunca na vida imaginava que eu ia sair do Paraná, alguma vez na vida, né? Eu nasci lá, eu ia crescer lá e morrer lá, né? E aí acabei conhecendo o meu digníssimo marido, que fazia agronomia lá no Paraná também, e aí a gente começou a namorar, e ele falou, não, eu vim aqui estudar só para voltar embora para a fazenda, né? Você topa ir para Mato Grosso, né? E vim com a cara e com a coragem, né? E então, assim,
logo que eu cheguei assim, também, né? Cheguei com um pouco de tempo, né? Provavelmente essa parte aí do movimento, né? E aí, eu Agora sim. gravando, mas agora apareceu a imagem normal. E aí, logo que eu conheci o movimento das agroligadas, assim, eu achei super interessante, né? E eu comecei a acompanhar, mas eu não sabia que tinha começado dessa forma. Então, olha que legal, né? Assim, alguns aspectos interessantes que você colocou. Essa questão, assim, de primeiro, eu achei interessante o apoio do seu marido, porque a gente ainda tem nesse meio muito preconceito. Tem homens que, não todos, mas ainda tem homens que acham que o agro não é para mulher, né? Que mulher não vai saber lidar, né? Não vai saber conduzir. E nós temos até a questão aqui do nosso curso, né? Nós temos duas meninas no nosso agro, né? Muito bem representadas, porque são excelentes alunas, né? Mas ainda temos só duas meninas no agro, né? O resto tudo homem, né? Então ainda a gente tem aquela ideia, né? E eu vejo até pela faculdade, quando meu marido cursou, que ele fez agronomia e tinha muitos meninos, né? Uma turma de 40 alunos, assim, devia ter quase uns 25 para 30 homens e só um pouco de mulheres, né? E na minha própria, no próprio mestrado, na pós-graduação, a gente vê que são poucos os alunos meninas, inclusive os que vêm mandados de empresas, né? A gente tem, no nosso pós-graduação, tinha uns da Embrapa, da Monsanto, né? Que a empresa manda para se especializar e trabalhar com algum material deles. E poucas mulheres, sempre poucas mulheres, né? E interessante a forma como você começou, que foi isso, né? Uma forma, vamos dizer assim, de desmistificar todas essas coisas que são faladas infundadas, né, com relação ao agro, né? Hoje essa questão das fake news é tão relevante no nosso meio, né? Não só pela questão da política, do que tem acontecido hoje no Brasil, mas por tudo, né? As pessoas não têm a mínima informação, até com essa questão da pandemia, já que a gente está falando de mulheres, né, no agro na pandemia, essa questão do Covid aí que tem acontecido, quantas informações falsas, erradas, mentirosas a gente recebe todo santo dia em WhatsApp, em grupos, no próprio publicação mesmo, né, de notícias, né, que não são verdades, ou com fatos, assim, pela metade, né, os assuntos e tal. Então, é interessante saber que começou assim, né, eu falo assim que é uma base forte das agroligadas do grupo, né, porque você tem uma raiz bem fundada, bem colocada, assim, que é a parte realmente de trazer a verdade, né? De trazer as notícias reais com relação ao agro, né? E essa parte também que vocês falam dessa conexão, né? Do agro, assim, com a cidade, né? Interligar, né? As pessoas, as mulheres, né? Essa conexão que tem da cidade com o campo, né? Muito importante, né? Então, assim, você começou o movimento, né? Falou um pouquinho. Conta pra gente, assim, como que começou, depois dessa reunião, o que aconteceu, né? Como é que foi, assim, né? Que o movimento ganhou essa força que tem hoje, né? Fala mais um pouquinho pra gente. A gente percebe, você falou agora das fake news que está rolando agora, né? Nessa crise que a gente tem passado. Como faz mal essas fake news, essas notícias erradas ou pela metade, né? Que chegam até a gente e são replicadas. Como a gente percebeu durante esse tempo que faz mal para a nossa mente, né? Hoje a sua voz cortou para mim, não tô te ouvindo. Tá escutando agora? Será que sou só eu? Tá escutando? Eu não tô te ouvindo. Oi. Vou falar de novo, então. Tá escutando Não, agora? não tô ouvindo você. Vocês estão Nada? ouvindo a G? Oi. Oi, Ju. Tá me escutando? Não tô te ouvindo. Será que sou só eu? O pessoal tá conseguindo ouvir a Geni Vamos aí? ver, pergunta aí. Ju. Juliana. Bom, vou falar um pouquinho, então, como que foi depois que a gente decidiu. Tá me escutando agora? Eu acho que é aí, Ju. Ah, sim, então tá. Se vocês estão ouvindo, tranquilo. Aqui no meu aqui parou o som. Não, então beleza. Eu estava falando, vou continuar falando então. Como faz mal essas fake news, né? Que a gente agora nesse tempo de pandemia, que a gente está muito absorvendo, muito vendo isso, escutando isso, como faz mal para nossa mente, né?
Então, é um aprendizado que a gente tira de tudo isso, né? Que a gente não pode ficar replicando essas coisas, tudo que a gente vê e recebe, a gente precisa ter constatação, né? Se realmente é verdade ou não. E é isso que a gente pede dentro do movimento, né? Que a gente não fique replicando essas notícias, essas falsas notícias ou essas notícias que os artistas saem falando, né? Que primeiro a gente saiba a verdade, saiba a verdadeira informação, para assim, ao invés de replicar essa notícia ruim, replicar a notícia verdadeira, né? Então é muito forte isso dentro do movimento Agroligado. Mas respondendo a sua pergunta sobre como foi depois desse processo, não foi fácil, lógico. Depois que começou, né, esse movimento de 40 mulheres, que foi mais ou menos em agosto de 2018, até dezembro a gente já tinha 150 mulheres dentro do grupo de WhatsApp, né? Que a gente criou um grupo para conversar sobre essas fake news, para falar sobre o nosso encontro. E tivemos mais um encontro durante esse tempo para tentar organizar, né, como que ia ficar ou não esse movimento, mas acabou que não deu certo, foi mais uma reunião. E aí, depois desse ano de 2018, eu comecei a sentir uma certa pressão de todas as mulheres que estavam nesse grupo para saber o que ia ser esse movimento, né? Até então, a gente só sabia que era um movimento de mulheres ligadas ao agro do nosso estado, do Mato Grosso, né? Até dezembro de 2018. E aí, em janeiro, eu comecei a fomentar, eu ainda trabalhava como fisioterapeuta, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, trabalhei muito tempo aqui em Campo Verde, trabalhei lá em Cuiabá um certo período, e acabei desistindo, né, parando de trabalhar, por não conseguir mais associar o trabalho com casa, com filho, com marido, né, não estava dando certo. Então, eu decidi, por minha conta, parar para tentar organizar a minha vida e a vida das crianças e da nossa família. E aí veio junto isso às agroligadas, né? Não foi um levou ao outro. Junto caminhou as agroligadas. E aí, nesse processo, preencheu o meu tempo, né? Porque eu nunca quis largar a minha profissão, eu sempre amei o que eu fazia, né? E foi muito doloroso para mim deixar de ser fisioterapeuta, de atender os meus pacientes, né? Pode parecer que não, mas eu sofri um pouco até tomar essa decisão, né? Por toda a história que a gente vem, da faculdade, da família. Mas aí eu decidi. E aí segui firme na minha decisão. E junto veio as agroligadas, e as agroligadas preencheu esse espaço, né, que faltou para mim, profissional, por um período. Me preencheu de verdade, eu resolvi, então, fazer com que acontecesse, sabe? Acho que naquele momento eu precisava de alguma coisa e isso me deu a força para conseguir tocar a minha vida. E aí eu senti que eu tinha que fazer e que tinha que ser eu, né? Porque todo tempo eu pensava assim, eu posso promover alguma coisa assim dentro da minha rede social, eu posso promover alguma coisa em Campo Verde, sim, né? Eu tenho força para isso, eu conheço as meninas, né, que também têm fazenda e tal, eu consigo. Mas acontece que eu não quero fazer isso aqui, eu quero fazer mais, eu quero que todo mundo faça, eu quero que todo mundo entenda, eu quero que as mulheres entendam, tenham esse conhecimento que eu tive, eu quero que elas transformem o seu meio também. E por isso eu decidi que isso ia ser grande, que a gente ia organizar, né, de uma forma que a gente conseguisse a estrutura para ter em vários lugares, né? Desde o começo a gente pensou assim, tomara que as agroligadas se espalhem pelo Mato Grosso todo. No início a gente falava assim, né? Depois a gente pensou, tomara que se espalhe pelo Brasil todo, tomara que todo estado tenha uma agroligada para levar a informação correta, para dizer que não é assim não, peraí que eu te mostro que é verdade. E aí isso aconteceu, né? Meio que despretensiosamente, assim, no caminho seguindo aconteceu. E então, a partir de janeiro, eu chamei algumas mulheres que eu tinha certeza, assim, que ia estar junto comigo nesse trabalho duro, porque foi um trabalho duro, era um trabalho de doação, né? Apesar de a gente ganhar... Eu vou pedir só um minutinho aqui para você, que eu vou tentar resolver o problema do som, que está travando o seu som para mim, mas pode continuar. Tá. Só pegar aqui um fone para mim colocar, tá? Tá bom. Mas pode continuar falando. Tá. Então, aí eu decidi convidar algumas mulheres para estar junto comigo
né, fazer uma comissão diretora para que juntas a gente conseguisse decidir o que ia ser esse movimento, qual seria a nossa intenção com ele, o que a gente ia fazer de boas práticas, né? O que a gente ia fazer com tanta mulher. E aí eu chamei algumas mulheres, eu convidei algumas mulheres, convidei em torno de 20 mulheres para participar de uma primeira reunião para tentar definir isso. E essa reunião não deu certo. As mulheres, cada uma teve uma opinião, cada uma queria uma coisa. Eu acabei que eu não conseguia nem falar direito o que eu queria. Eu já tinha dentro da minha cabeça o que eu queria, né, inicialmente. Mas naquela reunião eu não consegui falar nada. Foi muitas ideias, muito alvoroço, e aí eu saí de lá muito triste, porque eu pensei que não ia mais dar certo. Falei, não, vou deixar de lado. O que eu tô me metendo nessa história, que eu não tenho nada a ver com isso, né? Vou largar a mão disso. Mas aí, no mesmo dia à noite, o meu celular não parou de receber mensagem. Eu recebi mensagem de todas essas mulheres falando, não, para, continua, vamos lá, eu tô junto com você, vamos fazer acontecer e tal. E aquilo me encheu de força, né? Eu falei, não, peraí, então, vamos tentar mexer esse doce aí, né? Aí falei com o Alexandre super me incentivou desde o começo, né? E aí, no dia seguinte, falei com a Elaine, que foi uma super parceira minha. Lá, ela é de São Paulo, engenheira agrônoma, foi uma das palestrantes do primeiro encontro e esteve comigo desde o começo. Ela já fazia um pouquinho disso lá em São Paulo, na escola da filha, no condomínio. Então, a gente uniu os propósitos, né? E ela esteve comigo desde o começo, nessa estruturação do movimento. E aí, quando as mulheres tomaram a decisão de estar junto comigo, a gente partiu para uma segunda etapa, que era conseguir uma consultoria de negócios. Porque a gente percebia que a gente precisava ser organizada, porque nós não queríamos ser só um grupo de mulheres, né, que fazia dia de campo, que fazia uma ação em algum lugar, a gente queria ter organização, a gente queria ter apoio das instituições, principalmente do Estado. Então, a gente também não queria, além disso, a gente queria promover ações e não tinha como tirar recurso, né? A gente não podia tirar recurso só nosso, né? Então, a gente precisava e primeiro entender o que a gente ia ser. E aí a gente decidiu fazer uma consultoria de negócios, partimos para a primeira etapa, conseguimos o patrocínio para essa consultoria, ficamos nessa consultoria por 4 meses, 4 a 5 meses, de fevereiro até maio, junho, e depois dessa consultoria a gente criou uma marca, a gente criou uma logomarca, a gente lançou produtos, a gente realizou o dia de campo aqui em Campo Verde, que foi super lindo. A gente realizou o workshop, a gente começou a se tornar mais conhecida, a ter credibilidade, sabe, no meio agro. A gente sentiu muito isso, que pela nossa organização a gente conseguiu uma credibilidade que nem a gente imaginaria que conseguiria tão rápido. Então, foi muito legal participar, né, dessa consultoria. A gente definiu nosso verdadeiro propósito, que é conectar o campo e a cidade, muito forte dentro da gente, através da educação e da comunicação. É o que a gente faz de melhor. Então, todas as ações que a gente está envolvida, a gente tenta levar para o lado da educação e da comunicação. Tudo que a gente vai bolar para fazer, a gente leva para esse lado, seja dentro do agro ou fora do agro. Hoje a gente entende claramente que nós precisamos mudar o nosso meio, primeiro nós internamente, né? Entender a forma correta de se comunicar, entender que a gente não precisa atacar o outro e sim, né, abraçar, né, levar no braço, levar para conhecer, para mostrar como que funciona, porque a gente sabe que assim, combatendo um outro, a gente só vai ficar aqui, né, discutindo, não vai levar a nada, nem um nem o outro vai chegar a nenhum lugar. Então, essa consultoria foi muito importante para isso, sabe? A gente definiu missão, visão, valores, propósito, definimos ações, e aí, a partir daí, a gente ganhou muita credibilidade, né? Dentro do agro, fora do agro também. Tá me escutando, Ju? Eu tô aqui com o fone num celular ouvindo você e falando com você e outro.
Então, assim, tá chegando um pouquinho atrasado para mim. Eu não sei o que aconteceu com o meu som aqui, que ele pifou. Mas, enfim, tá tudo tranquilo, né? Vamos continuar aí. Eu consegui ouvir tudo que você pôde falar, né? Eu acho, assim, que muito bacana. Tá com um pouquinho de, né, delay aqui na hora de chegar o som, mas estou conseguindo ouvir, sim, né? E então, assim, você até já comentou um pouco, né? E legal também essa parte que você falou, porque realmente tudo no começo dá assim, um certo trabalho, e às vezes a gente realmente acha que aquilo não é pra gente, né? Que aquilo não, a gente está tentando, né, salvar o mundo e não vai dar certo. E não, a gente percebe que envolve trabalho, né? É um trabalho assim que vai de uma em uma, um trabalho de formiguinha, né? E que ele traz resultados depois, não só na hora que a gente começa a fazer, como a longo prazo, né? Olha o tamanho da rede da Agroligadas hoje, né? Quantas mulheres nós temos no Brasil, né? E até fora, inclusive, que conhecem esse movimento e têm se ligado de alguma forma, né? E se conectado, né? E essa questão também que você colocou, que eu acho também extremamente importante com relação ao movimento, que é através da educação, né? Fazer essa conexão. E eu já vi até algumas palestras, alguns eventos que vocês fizeram, que vocês trabalham inclusive com crianças, né? E começa desde lá da escola, pequenininhos, colocando, plantando uma sementinha de uma ideia correta na cabeça deles, em vez de eles já virem, né, com ideias pré-concebidas sobre o agro, totalmente erradas, né, e totalmente, né, fora do que a gente tem percebido, do que a gente vive, né? Porque eu falo assim, que só quem vive o agro é que pode falar, né? Eu mesmo, morando lá no Paraná, eu tinha uma visão totalmente distorcida daqui do Mato Grosso, porque eu só conhecia de ouvir falar, né? Eu nunca tinha vivido aqui e tal, e a gente vê que é outra realidade, né? Uma realidade bem diferente que muitas pessoas, né, que vivem por lá não conhecem, né? Eu sei que até você já comentou, né, falou um pouco aí, mas queria que você falasse, inclusive, até com relação a hoje, né, com relação a essa questão da própria pandemia e tal, mas como movimento hoje também, que dificuldades que vocês têm encontrado, né? O que vocês percebem como dificuldade hoje com relação ao movimento do Agroligadas? O que você poderia falar assim, mais especificamente sobre isso, né? Então, hoje a gente está numa fase que a gente precisa decidir se a gente realmente quer crescer e expandir, né? Então, a gente está naquela fase de se tornar ou não um empreendedor, né? Dentro do movimento, dentro do nosso propósito. Dentro do nosso propósito. Empreendedor por quê? Porque a gente hoje não tem dinheiro, né? Bem direto e reto assim. A gente não tem dinheiro e a gente não tem, não monetiza de nenhuma forma. Tudo que a gente faz é voluntariamente, como eu falei antes, né? E a gente já sente que precisa, sabe? Porque a gente cresceu na rede, a gente precisa de uma consultoria de marketing na rede, a gente cresceu como movimento e como referência, então a gente precisa se especializar e estar em alguns lugares, né? Como movimento Agroligadas, então a gente precisa de recursos para estar nesses lugares. E além de que a gente também quer fazer produtos, né? A gente quer realizar eventos com a nossa marca. Então a gente hoje está nesse estágio de que a gente precisa fazer alguma coisa para conseguir monetizar. Então a gente está estudando, está conversando, está fazendo reuniões da nossa diretoria, né? Hoje a gente também está constituindo alguns núcleos das agroligadas, constituindo mesmo, estruturando esses núcleos dentro do Mato Grosso e fora do Mato Grosso, que é equipe de trabalho, como a nossa aqui, né? Nada mais é que isso, formar uma equipe de trabalho para que elas também consigam realizar o que a gente realiza aqui na prática. E a gente é muito prática, né? A gente não é só oba-oba, vamos dizer assim. A gente gosta mesmo de pôr a mão na massa, a gente gosta de promover ações, como você disse, com alunos, né? A gente tem muito forte dentro da gente que a gente precisa mudar a visão dos professores em relação ao agro, né? Porque não adianta nada a gente falar para a criança alguma coisa e o professor lá no livro didático está de uma forma e o professor levar aquilo como verdade. Então, hoje a gente tem vários projetos, né, dentro da educação com o professor, com o aluno, com as mulheres, né, com algumas comunidades que a gente pretende realizar hoje no online. Esse ano a gente entendeu que a gente está num momento diferente, né? Até essa semana vai ter um webinar muito interessante para os professores, Ju, não sei nem se eu te falei, mas a gente vai realizar sexta-feira um webinar
para os professores, para a gente entender, né, como está esse momento, como vocês estão levando essa parte online, né, para todas as escolas e faculdades. E vai ser muito legal porque vai ter as 3 redes, a pública e a privada, né, e a municipal. E a gente vai entender um pouco, falar um pouquinho sobre o agro e vai apresentar uma metodologia de trabalho nova para os professores, né? Então, sexta-feira agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vai ser muito legal. É esse o nosso trabalho, sabe? É isso que a gente quer. Então, hoje a gente entendeu o que a gente precisa, a gente está nesse estágio, a grande dificuldade nossa é essa, o nosso grande desafio é esse, é como a gente vai conseguir daqui para frente tocar, né, com dinheiro ou sem dinheiro, ou se vai ser dessa forma ou de outra forma. Nós estamos estudando, confabulando, nos reunindo para definir isso, para que a gente consiga realmente crescer, né? A gente já cresce, mas a gente quer crescer com consistência. E quando eu falo crescer, não é ter milhões de seguidores ou atingir fora do Brasil, não. É crescer, é que as ações sejam promovidas em vários lugares, sabe? A gente crescer realmente estruturada em vários lugares. É que essa comunicação mude, seja transformada, que é o nosso maior sonho, é a gente estar junto nessa, sabe? Nessa transformação aí. Sim, é bem importante, né, essa questão assim dessa conexão mudar mesmo, né? De vocês transformarem, vocês já têm feito isso, né? Vocês já têm transformado aí, né, toda essa questão aí, essa ideia, né? E o projeto de vocês, eu acredito que só tende a crescer, né? E realmente, assim, é uma coisa a se pensar, essa questão de, né, de financiamento e tal. E até por toda essa questão da pandemia, né? Até uma coisa interessante, assim, da gente comentar também, né? Que a gente colocou também, pontuou aqui, que apesar de nós termos aí todas essas questões que a pandemia tem trazido com relação à parte econômica, né, para o nosso país, né, e inclusive não só para o país como para o mundo, né, a gente percebe que o agro não para. Né? O agro é um setor que não parou, o agro está aí, né? A gente vê até pela nossa própria cidade aqui, que é uma cidade extremamente agrícola, né? E está em pleno período de colheita agora, né? Já começou a colheita e estão funcionando as revendas, os insumos estão chegando, tudo vem, né? Com uma certa dificuldade, às vezes demora um pouco por causa dessa questão de logística, de transporte, né? Mas o agro não parou. Né? Eu estava até comentando esses dias com o meu marido aqui que nós aqui na cidade nós estamos em toque de recolher, né? Então a partir das 8 aqui em Campo Verde está proibido, né, o trânsito aqui pela cidade. E aí tem as exceções, né? As exceções são os médicos, os profissionais que trabalham, né, no comércio à noite e o pessoal do agro. Né? Tem muita gente que a gente sabe que está em fazenda, está colhendo, está trabalhando, o pessoal que trabalha, né, em fazenda, nos grupos daqui, que chegam em horários tarde da noite, às vezes emendam, né, o turno e vai até a noite. Então, assim, abriu-se uma exceção também para o agro, porque o agro não para. Né? E aí até o que eu queria, né, perguntar com relação a isso para você, né, já aproveitando, né, eu queria saber assim, como é que você enxerga o papel, então, né, da mulher no agro, assim, se você percebe, né, dentro do movimento, assim, que ele tem mudado com o passar do tempo, com o passar dos anos, né, com o próprio movimento, quando vocês passam pelos locais, né, e vocês trazem novas mulheres, né, e tal, para o movimento, para conhecer as agroligadas, né? Você acha que hoje tem mais mulheres que trabalham no agro, né? Que área que elas estão em maior quantidade? Então, você que tem mais noção disso, eu gostaria que você comentasse, explanasse isso para a gente. Então, eu acho que hoje nós estamos mais corajosas, vamos dizer assim, né? Eu acho que nós conseguimos enfrentar, não enfrentar, mas eu acho que a gente consegue mostrar que a gente está aqui, sabe? Porque isso sempre aconteceu, né? As mulheres sempre esteve ao lado dos seus maridos, dos seus pais, dos seus irmãos, dentro de todos os negócios, não só do agro. Mas hoje a gente consegue mostrar que a gente está ali, sabe? Mostrar que a gente transforma o ambiente, que a gente consegue fazer alguma coisa sim pelo negócio, né? Então, eu acho que a grande diferença hoje, de hoje para antes, é isso. Hoje a gente consegue mostrar que a gente consegue sim transformar, que a gente consegue sim mudar o negócio e melhorar o negócio, né?
E hoje é muito forte isso, e todas as pesquisas mostram que a mulher está muito mais presente na gestão, né, da propriedade, do negócio, né? Hoje tem mais de 40% de presença das mulheres aí na gestão do agro, né? Então, eu acho que é bem isso, sabe, Ju? Eu acho que nós estamos nos sentindo pertencentes. E além de que essa nova geração que está chegando aí, né, vai ser uma geração que não vai muito se importar com o que o outro pensa. Não assim, não, eu não posso nem. Às vezes podem entender errado. Não é isso. Eu até acho que eles importam sim muito mais que a gente. Mas eu falo no sentido de nós próprios, sabe? O que importa é eu ser realizado e feliz. Então essa geração está bem assim, sabe? Pai, eu quero ser isso mesmo, é isso que eu quero seguir, eu vou fazer isso mesmo, é isso que eu vou seguir, o senhor me apoia ou não? Então, de qualquer forma, ele vai ser feito. Então, essa geração está muito assim, né? Muito diferente da nossa, que esperava um certo reconhecimento, um certo chamado, mas que sempre esteve ali presente, né? Que nunca deixou de estar ali ao lado e nunca deixou de melhorar ou ajudar no negócio. Né? Então, eu vejo muito isso, essa diferença de antes e depois, e eu acredito que isso fortalece ainda mais, né, a presença da mulher no agro. É lógico que encontra-se muitos desafios ainda assim, as mulheres relatam que existe sim um certo preconceito, mas é um preconceito aquele mais enraizado, sabe? Aquele de um olhar diferente ou de um comentáriozinho, mas que a gente acaba provando que sim, nós estamos ali, pertencemos ali e vamos ficar ali. E acaba que isso a pessoa logo do lado, seja homem ou mulher, te abraça, te envolve e você consegue seguir o seu caminho, seja com colaboradores, né, seja com a sua família, ou seja com outros lugares que a gente está. Então, eu acho que é muito isso, sabe? É pertencimento da gente, né? Eu sou um grande exemplo disso, né? Como que eu poderia estar aqui se eu não me sentisse pertencente a isso aqui, né? Eu nunca tinha me sentido pertencente ao agro até então, mas hoje eu reconheço que eu tenho um papel que faz diferença, né? Dentro de onde eu estou e que eu preciso estar aqui. Então, por isso que eu tenho essa coragem de vir aqui e falar com você e falar com mais pessoas, porque eu sei do meu trabalho que eu fiz até hoje, porque até esse trabalho eu entendo, né? E eu me sinto pertencente a ele sim. Então, é por isso que eu sou um exemplo e eu hoje estou aqui falando com você, né? E é demais, assim, o seu trabalho, né, Jenny? Você é uma mulher, assim, que empodera outras mulheres, não só, assim, pelo fato de você, vamos dizer assim, ter essa noção, de você ter esse comprometimento com aquilo que você faz, mas de você e as meninas, né? Eu digo você, assim, porque você que encabeça, você vai e faz mesmo, né? Você transmite isso para outras mulheres, essa questão assim de elas poderem pensar que não, eu também sou capaz, eu também posso fazer isso. Se a Geni é capaz e se ela conseguiu, eu também posso conseguir, né? E se as mulheres estão se conectando, estão conseguindo, nós também podemos, né? Então eu também acho que essa ideia assim enraizada de que a mulher não poderia se meter, aquela coisa bem arcaica de que, né, o homem cuida, né, da propriedade ou do que for, e a mulher fica dentro de casa cozinhando e tal, ou cuidando de filhos, né? É uma ideia que, graças a Deus, já caiu, né? Nada contra a mulher que quer se manter assim e tal, né? Mas hoje a gente tem essa liberdade, né, de poder correr atrás e como você falou mesmo, né, as pessoas elas têm buscado encontrar essa felicidade, né, sem se importar tanto com o lado do outro, assim, de pessoas que às vezes passam por cima das nossas escolhas para a gente poder, né, satisfazer a vontade de pai, vontade de mãe, que quer que eu faça essa faculdade, quer que eu faça isso, né? Hoje não, a gente já tem um leque mais aberto, né, para as oportunidades e as pessoas, né, poderem se envolver com aquilo que elas gostam, né? E Isso faz com hoje que as pessoas também trabalhem de certa forma mais felizes, né? Porque daí elas têm a oportunidade de realizar aquilo que elas gostam, né? E assim, como você falou, mulher é mulher, né? Sou suspeita para falar, porque eu também adoro, né, puxar para esse lado aí do empoderamento feminino, e eu vejo que instituições onde existem mulheres existe um toque diferente, né? A mulher consegue marcar com a presença dela ali, aonde ela está, onde ela faz parte, né? Trazendo mesmo um ar diferente, né?
seja de, não sei, de responsabilidade, a parte feminina, né? A mulher que consegue se desdobrar em tantos papéis, né? Durante o dia a dia, né? Então, isso acaba fazendo com que a mulher traga um toque diferente por onde ela passa, né? Em uma instituição onde ela esteja presente, né? E até aproveitando já o ensejo, né, da mulher, eu queria que você comentasse um pouco com a gente, né, para a gente conhecer e saber um pouco mais sobre o Prêmio das Mulheres no Agro, né? Porque tem muitas pessoas que nem conhecem, nem sabem dele, né? Queria que você explicasse para a gente aí sobre ele. Pois é, esse prêmio vem dizer isso que você falou, sabe, do reconhecimento do trabalho das mulheres, né? Esse ano, esse prêmio já acontece, né, desde 2018, e esse ano eles resolveram convidar algumas embaixadoras para ter a cara do prêmio e também para que elas se aproximassem mais das outras mulheres, para que conquistasse as outras mulheres para se inscrever, para que elas tenham coragem de se inscrever nesse prêmio. Então, esse prêmio é o Prêmio das Mulheres do Agro, né? E ele sempre é premiado, a premiação dele acontece no Congresso Nacional das Mulheres em outubro, e ele é realizado pela ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, e pela Bayer. Então, os dois são parceiros nessa premiação, e esse prêmio nada mais é do que mostrar, reconhecer o que a mulher faz dentro da propriedade. Esse ano o tema é gestão inovadora, né? Isso é muito que a gente faz sempre, né? O papel da mulher é sempre a gestão, né? Eu falo que a gestão a gente consegue gerir a nossa casa, né? Gerir os filhos, né? O trabalho, tudo isso junto. Então a gente realmente é multitarefa e a gente realiza isso muito bem dentro do agro. Isso vem sendo provado com as pesquisas aí. E o prêmio esse ano é sobre a gestão inovadora. Então a mulher que ela é proprietária rural pequena, média ou grande, né? Ela se enquadra, tem 3 categorias, pequena, média e grande proprietária rural, pode se inscrever nesse prêmio e ela, nesse prêmio, ela vai mostrar o que ela fez dentro da propriedade para que mudasse a gestão, né? De certa forma, para que ela atingisse os 3 pilares da sustentabilidade, vamos dizer assim. Ela precisa mostrar como ela transformou o meio das pessoas, né? Como ela transformou o ambiente, como que ela transformou a economia, porque a sustentabilidade tem 3 pilares, né? O econômico, o social e o ambiental. E como ela transformou o meio ambiente, né? Seja preservando os recursos hídricos da sua fazenda, seja transformando de uma certa forma, a gestão dos colaboradores, né? Transformando a comunidade dos colaboradores, ou a comunidade ao seu redor. Então, esse prêmio vem mostrar o que a gente faz sempre dentro da nossa propriedade. E nada mais é que o reconhecimento do papel da mulher dentro da propriedade. Então, ela como parceira do seu marido, como parceira do seu pai, como parceira do seu irmão, ela pode se inscrever nesse prêmio e mostrar o que ela tem feito dentro da propriedade e ser reconhecida por isso e mostrar para outras mulheres como a gente pode transformar também o nosso meio. Eu acredito muito que as mulheres vêm fazendo isso sempre, né? Eu falo que a gente faz, não só as mulheres, os homens também. Os produtores rurais, eles fazem isso sempre, porque a gente precisa do meio ambiente, então a gente tem que cuidar dele, a gente produz com o meio ambiente, então a gente precisa cuidar dele. E esse prêmio nada mais é do que mostrar ao mundo como a gente faz isso. Então, por isso que eu incentivo muito, eu tenho falado com muitas mulheres eu conheço, né, que eu sei que estão lá dentro, que gostam de mudar, de estar na propriedade, que gostam de estar no escritório. Então, eu tenho convidado muitas mulheres a se inscrever e eu acho o máximo que elas se inscrevam, porque eu acho que quanto mais a gente contar essas histórias, mais a gente realiza conquistas, como mulher mesmo, sabe? Porque esse reconhecimento são conquistas, né? A gente mostra que a gente está ali presente e é isso que a gente tem que fazer. Mostrar que estamos aqui presente, que a gente está transformando, de certa forma, o mundo das pessoas ao nosso redor ou o mundo além, né, do que a gente imagina. Isso, mostrar que estamos presentes, né? Eu acho que isso é o mais importante aqui, né? Porque é a forma que a gente tem de combater essas notícias falsas, essas fake news, essas informações distorcidas e erradas com relação ao agro, né?
Eu até conversava agora, né, há um tempo atrás ali com meu marido sobre essa questão e muito se fala sobre o desmatamento e tal, o agro invadindo áreas aí para desmatar, né? Mas a gente tem até aquela questão que aí entraria mais na parte do direito, né? Enfim, o pessoal dos advogados que saberiam falar mais sobre essa área, né? Vou até propor aqui para o pessoal da faculdade fazer uma live aí sobre direito ambiental, né? Sobre os direitos aí relacionados ao agro. Porque a gente tem áreas passíveis de exploração por biomas aqui dentro do Brasil, né? Então, quando se fala tanto com relação à destruição da Amazônia e tal, né? Existe uma legislação, né? Então, teoricamente, ali, pelo menos na época que a gente consultou, né, eram uns 20% ali que poderiam ser explorados dentro da compra de uma propriedade, né? É 80% de área de preservação. Então, se toda a Amazônia fosse usada para o agro, a gente teria aí em torno de 80% preservado, né? Então, as coisas não são como as pessoas acham, né? Elas ouvem alguma informação e, de repente, elas repassam sem ter, vamos dizer assim, uma veracidade, né? Sobre aquilo que está sendo falado, né? E isso vale para todos os biomas, né? E, inclusive, tem a parte aí de proteção ambiental, que nem você até comentou, né? Com relação às nascentes aí, né? Se você tem uma propriedade onde passa uma nascente e tal, né? Então, as coisas não são assim como as pessoas tendem a achar e comentar. E esse prêmio, ele vem, então, de encontro com isso, né? De mostrar mesmo, de trazer os resultados, de deixar visível mesmo, né, para as pessoas, né, esses resultados do agro, né? A gente até comentava, né, um tempo atrás aí, que a questão aí da pandemia, né, que muito se falou, muitas pessoas acabaram verificando, né, que tem locais do mundo aí, na Itália, saíram várias reportagens, né, na Inglaterra, que por causa que as pessoas pararam, né, tá todo mundo recolhido dentro de casa, a poluição do ar diminuiu em muito. Nós temos muito menos gases poluentes no ar, que até a visão, né, do ar da atmosfera se tornou menos turva do que a gente tinha antes, né? E o agro não parou, né? O agro, em momento algum, parou no mundo, né? Olha aqui no Brasil a nossa situação, a nossa região que é um polo aqui do agro, né? Não parou. Nós estamos aqui, tanto a parte de colheita, quanto a parte do pessoal que trabalha com pecuária, com a granja, né? Com o aviário aqui, tá tudo funcionando normalmente. E muitas vezes o problema da poluição, né? De toda essa questão relacionada a aquecimento global, desmatamento, é acreditado ao agro, né? Então fica aí a reflexão para a gente fazer, né? Na verdade, todo setor existe alguém que faz alguma coisa errada, né? Então, dentro do agro também existe. E o que não pode acontecer é a gente pagar a conta por todo mundo, né? Se é generalizado todo o setor, porque 1%, né, exatamente 1% faz errado. Então, existe sim um código florestal, uma legislação rigorosa que a gente precisa cumprir, né? E a gente faz isso, como eu falei, não só por isso, mas a gente faz porque a gente precisa, né, do meio ambiente. Então, se a gente não cuidar, a gente não vai produzir. E a intenção nossa é produzir alimento, né? Então, hoje tem aí os acessos a tecnologias, né? Tem as inovações que a gente consegue aumentar a produção sem aumentar uma área, né? Então, tem muitos fatores aí que a gente consegue mostrar e dizer para todo mundo que a gente faz direitinho e segue a risca, e a gente não pode deixar pagar o pato por 1%, por uma pessoa, por duas pessoas que fazem errado aí, né? Eu lembro até que uma vez teve um engenheiro agrônomo, né, que ele veio na escola apresentar o curso para os alunos, porque todo ano, né, eu trabalho em escola, né, com ensino médio, e aí no terceiro ano eles conhecem algumas profissões, né? E eu lembro que eu achei muito interessante que aquele professor, aquele agrônomo chegou e falou assim: a minha profissão é ser o médico do campo, né? Eu sou o médico das plantas, eu consigo cuidar delas, administrá-las, se elas têm algum problema, alguma doença, alguma deficiência, né? Eu sou o cara que está prestes aqui, né? Eu posso assinar, inclusive, por isso, né? Porque eu tenho um CREA, para resolver os problemas ali. E eu achei tão legal, achei tão poético a forma como ele trouxe, né? Existe o médico de pessoas e o médico do campo. Eu falei que interessante a forma como ele trouxe, né? Porque realmente é isso. Quando a gente pensa que a gente precisa da natureza, né? A gente não vai pensar na questão aí de destruir, de acabar com tudo, né?
Então, às vezes acontece alguma coisa errada, mas aí isso é colocado como centro, sem ver as vantagens, sem ver todos os pormenores que têm acontecido aí, né? E como o trabalho no campo é um trabalho que demanda tempo, demanda da gente, né, estudo, demanda muitas coisas, né, e às vezes é tão desmerecido, assim, né, por certas pessoas, como a gente tem visto. Eu acho que isso também é um Então, grande eu não sei, fator. Jenny, se você tem mais alguma coisa para colocar, eu acho que, assim, daquilo que eu gostaria de te perguntar, assim, você falou bastante, acho que ficou bem legal, eu aprendi muitas coisas aqui, achando que eu sabia sobre o movimento das águas ligadas, eu aprendi muito mais do que eu imaginava, né, não sei se tem mais alguma colocação, alguma coisa que você gostaria de falar, que a gente talvez não tenha entrado, não tenha comentado, que você Eu acha ia, que seja não, interessante. eu ia só comentar sobre isso que você falou agora, né? Que você falou que, que muito não se a gente não tem tempo, né? Você falou que a gente não tem tempo hoje para fazer as coisas. Isso é muito do produtor rural, né? De deixar de lado, de falar ou de mostrar, porque envolve muito trabalho, né? Então, por isso, assim, eu acho que a mulher tem um papel muito importante dentro da comunicação do agro, sabe? Dentro da transformação nacionalmente, mundialmente, porque a gente consegue fazer mais coisas, além de conseguir fazer mais coisas, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente pega e faz, né? A gente mostra, se a gente quer mostrar, nós vamos mostrar mesmo como que é a verdade, né? Então, isso é muito forte dentro do produtor rural, principalmente os conservadores, né? Não mostrar, né? Não falar, não perder tempo com isso, né? A gente precisa só produzir, plantar, produzir. Então isso era muito forte e hoje tem mudado. Acho que com a nossa entrada, né, a gente conseguiu sensibilizar mais esse dado, né? Esse lado falho do agro. E é esse o nosso papel. Eu quero reforçar aqui que o nosso papel das agroligadas é esse e que se você tiver qualquer dúvida, né, em relação a qualquer questão do agro, se a gente não souber, lógico que a gente vai atrás da fonte correta e te falar como é que funciona. Né? A gente está sempre buscando essas informações que estão atuais sendo faladas, buscando as informações, colocando lá nas nossas redes, colocando para as mulheres que estão nos nossos grupos, que fazem parte ou não. E a intenção é que essas informações cheguem realmente à cidade, a quem não conhece, a quem fala errado. Né? A gente quer que a informação certa chegue nessas pessoas. Quero agradecer, Ju, né? Acho que já está acabando também nosso tempo aqui, né? Senão vai apagar aqui, nós vamos sem querer sumir. Quero agradecer o convite, vou aproveitar e falar já então. Muito legal participar com você dessa live. Quero agradecer a Unicentral, pode contar com a gente como parceira. Já quero ser parceiro também de vocês para promover muitas ações aí dentro. É o que a gente gosta, a educação, né, a comunicação. Então, muito obrigado mesmo pelo convite, adorei participar, tá? E contem com a gente. Estou ouvindo aqui, mas eu que agradeço, né? Como eu falei, Jenny, quando a nossa diretora aqui, né, ela falou sobre a gente fazer, né, uma live e tal, e no primeiro momento ela falou, qual o tema que você pensa, Juliana, o que você gostaria de falar? E aí eu peguei e pensei, nossa, vou conversar com a Jenny, né? Pensei na hora, nas mulheres, no agro, né? Então, eu também, em nome aqui da faculdade, né, da nossa diretora aqui, a Tânia, eu agradeço vocês, porque o movimento das agroligadas, logo que a gente começou com a faculdade aqui, né, nós chamamos as meninas, eu lembro que a Geni, ela estava em Cuiabá, mas prontamente ela mandou a Michelle, veio aqui conversar com a gente, a Manaíra, conhecer o projeto da faculdade, do agro, e da gente envolver as mulheres dentro aqui da faculdade também, né, então prontamente o movimento recebeu a gente, né, nos apoiou, e agradecer você, né, porque assim, eu só te conhecia mesmo de seguir, né, nas redes, a gente mal e mal fazer um comentário, alguma coisa que você postava no Instagram e tal, mas assim, eu sempre admirei a Geni, mulher ali do agro, porque a Geni é aquela pessoa que vai e faz, e eu vi até um comentário aqui, né, de uma pessoa ali no começo que elogiou muito a Geni, né, que ela é a cara do agro, né, então veja assim, o papel da Geni hoje aqui importante, né, para o movimento e para a representação mesmo da mulher e do agronegócio, essa conexão, né, da mulher no agro, do campo e da cidade, né? Então, o Vanderlei aqui ó, fez comentários sobre o agro dentro do Mato Grosso, né? Obrigada por todos os comentários que vocês fizeram aí também. Geni, mulher, mãe, esposa, né?
cumprindo todos os papéis dela aí como mulher e trabalhando aqui ainda, né, e levando, né, o agro e o movimento à frente aí, né, de forma excelente, de forma brilhante, maravilhosa. Então, eu que agradeço, a faculdade se sente honrada de receber você, Geni, né, tá aí o Instagram da Geni, né, o Instagram do Agro Ligadas, para vocês seguirem, para vocês também, né, se envolverem, se engajarem aí também, terem informações, né, depois vocês podem curtir a página, porque sempre tem publicação legal, né, eu estou sempre de olho aí no Instagram das Agroligadas, né, e quem sabe aí, né, passando essa pandemia, a gente tem aí uma nova, né, um novo motivo de live aí, alguma coisa bacana aí para a gente estar se reunindo de novo, porque foi muito bom, né, acho que a gente deve repetir esse momento. Um evento né? presencial, Então, né, Ju? obrigada. Vamos De organizar. verdade, Jennifer, foi muito bom. Vamos organizar sim. Vamos organizar um evento presencial, né? Quando acabar tudo isso, sim, uma sim. conexão grande aí das mulheres aqui em Campo Verde, do estado, para que a gente seria maravilhoso, né? A gente poder ter condições de fazer um evento presencial aqui, né? Com as meninas do agro juntos aqui com a gente, né? A Melissa aqui também, ó, falando da Geni, da inspiração que a Geni é para as mulheres do agro, né? Melissa também maravilhosa, né? Porque eu sigo ela também, estou sempre de olho, né, nas coisas dela, né? Uma mulher aí, ó, nota 10, né? Pelo que a gente consegue conhecer de redes sociais, é uma mulher totalmente engajada, né? Então, só lembrando, pessoal, que essa live vai ficar depois salva no canal do YouTube da faculdade, né? Aqui no Instagram também, para quem quiser ter acesso, quem não pôde assistir. Nós tivemos até algumas pessoas que falaram que estava chegando do trabalho, né? E tá saindo de safra, colheita, e viajando de fazenda para cá, e que às vezes o horário ficaria ruim. Mas está disponível para o pessoal aqui, tanto aqui, né, quanto no YouTube, né? Então, assim, para a gente já encerrar... Ah, sim, com certeza, agradecendo os meninos que participaram da live também, né, gente? eu tô vendo um monte de conhecido aí. Vocês, nós somos um conjunto, né? Os homens têm aquela cabeça focada em plantar, colher, plantar, colher, plantar, colher, né? E as mulheres têm essa função toda multifacetada, né? De cuidar das etapas, de divulgar, e de poder falar, né? É isso que nós fazemos, né? Esse é o nosso papel, né? Multifocal, né? O do homem é mais centrado, da mulher é mais multifocal, né? Então, em nome da nossa diretora, eu te agradeço, né? Muito obrigada, né? Pela oportunidade de estarmos juntos, né? Que nós possamos passar por essa pandemia logo, né? Que isso acabe logo, que nós possamos retornar às nossas atividades de forma, né? Melhor, mais normalmente, no novo normal, né? E que a nossa economia se restaure aí, nosso país consiga, né, passar por tudo isso de uma forma mais amena possível, né? Amém. E obrigado mais uma vez, Geni. Amém. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Nós estamos finalizando aqui, então eu deixo de novo o convite para vocês, né? Acessem também o Instagram da Unicentral. Nós estamos com os vestibulares de agora de inverno aberto, tá? Para o curso de Direito e para o curso do Agronegócio. E nós temos as pós-graduações para os próximos semestres, tá? Nós temos MBA em Gestão de Pessoas com ênfase em Liderança e Coaching, temos a especialização em Gestão Pública. Fica aberto aí o convite para vocês da comunidade, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. A Faculdade Unicentral agradece todo mundo que esteve presente nessa live, gente. Eu vou me despedindo aqui também. Obrigada, tchau, tchau.